Boa noite, pessoal. Aqui estamos nós para mais um webinar da RSK e hoje o nosso foco são os desenvolvedores. Então, o webinar para os desenvolvedores vai ser um webinar bem desafiador, vamos fazer muitas coisas diferentes hoje e o objetivo final é mostrar a utilização da biblioteca RSK 3.js, que é uma biblioteca nova, parecida com a Web 3.js. Eu vou mostrar para vocês a utilização dessa biblioteca aqui com a gente na RSK. Vamos compartilhar a tela, então, em todos os lugares. Então, compartilhando tela. É isso aí. Por favor, me contem se vocês estão vendo já a utilização da biblioteca RSK3 no site. A nossa apresentação já está aparecendo para vocês? Como é que está aí, pessoal? Aí, obrigada. Obrigada pela resposta. Boa noite, então, Álvaro, Miqueias, Bruna, Tarcísio. Bom vê-los aqui, alguns novamente, né? Muito bom ver vocês mais de uma vez aqui comigo. E hoje esse webinar vai ser bem interessante, vai ser diferente, vai ser super desafiador. Muito bom. Só uma pequena introdução, então, o que nós vamos ver hoje? Hoje, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês do hackathon que a gente lançou, que nós estamos participando aí como patrocinadores, que é um hackathon muito legal, com prêmios aí, tem mais de 2 bitcoins em prêmios da RSK, então vale a pena. Além de você fazer uma diferença no mundo, ainda dá para ganhar um prêmio. E depois nós vamos ver, então, como é que a gente conecta o Remix a um nó local da rede RSK, que é bem diferente. Isso você pode fazer tanto para RSK quanto para o Ethereum. É uma abordagem diferente você conectar um nó local, seja de uma rede local, ou seja simplesmente um nó isolado. A gente usa muito isso para desenvolvimento. Hoje a gente vai fazer essa conexão do Remix com o nó local da RSK. Através do Remix, a gente vai criar e publicar um smart contract. Depois, a gente vai criar toda uma estrutura de front-end com HTML, com server, com JavaScript, para conectar na biblioteca, para utilizar a biblioteca RSK3.js para fazer essa conexão, e esse vai ser o resultado final. O front-end, a gente vai compactar a biblioteca juntamente com as nossas funções num Webpack, que também é uma abordagem diferente. Então, como eu falei para vocês, a gente tem aí o hackathon da RSK, que foi lançado aí tem 2 semanas. Deixa eu entrar no site para vocês verem. Eu acho que eu já estou com ele aberto. Peraí, aqui. Então, este é o site, ó, nos desafios. A gente está patrocinando os desafios da parte de inclusão socioeconômica. Então, tem muitos desafios legais aqui, a gente já definiu os casos de uso, então vale a pena vocês darem uma olhada em todos os casos de uso que a gente tem, que até para entender e aprender em cima de um desses casos de uso, tem muita coisa interessante, desde plataforma para doação, para investimento, identidade, governança de comunidade. Particularmente, eu escrevi esse caso de uso aqui, que é da parte de interoperabilidade das criptomoedas para comunidades, tá? Juntamente com esse aqui, que assim, não sei se vocês sabem, existem já muitas comunidades, não só no mundo, mas até no Brasil mesmo, que têm os seus próprios tokens e que a economia funciona localmente. Então, você acaba não precisando de dinheiro físico para trocar serviços e produtos na comunidade. Isso é uma coisa cada vez mais forte, faz com que as economias consigam funcionar, assim, as pessoas consigam viver melhor, né, através desse tipo de economia local. E eu sou apaixonada por esse caso de uso, assim, por isso até que eu escrevi.
É super legal. Então, mas recomendo aí para vocês darem uma olhada, tem muita coisa legal, por sinal, eu coloquei diversos casos brasileiros aqui, dentro das ideias, então tem umas coisas bem interessantes aí para vocês. Esse Banco Palmas, o É Dinheiro, o Mumbuca, Cambiato, são todos casos brasileiros. É super legal. E, continuando então aqui para vocês, eu até não vou voltar ainda para o slide cheio. O próximo que eu queria mostrar para vocês é que a gente também tem, já foi lançado na semana passada, e eu que não tinha avisado ainda para vocês, a gente tem agora um grupo do Meetup para RSK aqui no Brasil, onde o foco são os nossos eventos em português, por enquanto online, mas algum dia eles voltarão a ser presenciais. E quem quiser fazer parte do grupo, é interessante porque algumas coisas a gente acaba divulgando aqui primeiro. Então, te ajuda aí a saber os eventos que estão acontecendo. Vocês estão todos muito convidados. E voltando para a nossa apresentação, eu vou passar aqui no chat o pad que a gente vai usar hoje, tá? Porque tudo vai acontecer a partir desse pad. É lá que eu vou colocar as instruções. O que a gente vai fazer hoje ainda não tem nenhum tutorial publicado, vai ter até no máximo segunda-feira, para falar a verdade, vão ter 2 tutoriais, porque ele é complexo, e eu vou dividir em 2 partes, uma vai ser a conexão do Remix com o nó local e publicação do Smart Contract dessa forma, e a segunda parte, que é a parte do front-end. Então, prepare-se aí, que daí eu vou colocar em português no meu blog os 2 tutoriais, e também esses tutoriais estarão em inglês no portal dos desenvolvedores da RSK. Então, até o início da semana que vem, os 2 estarão publicados. Eu estou aí na fase final deles, eles estão no forno ainda. Então, eu queria ver com vocês se vocês entraram aqui no pad, ó. Vocês já vão ver o título. Se vocês quiserem colocar o nome de vocês aqui do lado, eu estou colocando o meu agora. Vou dar mais um minutinho para vocês entrarem aí. E lembrando que isso aqui é um pad colaborativo, então qualquer um consegue escrever e o pior, qualquer um consegue apagar. Então, cuidado para não apagar o conteúdo, deixe que seus amiguinhos consigam também usufruir desse nosso conteúdo, e principalmente quando eu copiar os códigos para cá, copie e não recorte os códigos para que todo mundo possa copiar também, tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei, a nossa jornada vai ser longa hoje, a gente tem muita coisa para fazer, e muitos links eu vou passar para vocês aqui na hora, tá? Uma das coisas que a gente precisa é ter um nó local, fazer a instalação do nó local. Então, já para passar o conteúdo em português com vocês, eu vou pedir, quem não tem um nó local, vocês podem encontrar isso, por exemplo, aqui eu estou usando o Gef para fazer a conexão, vocês não precisam da parte do Gef, mas vocês precisam da parte de instalar o nó local, que aqui tem a parte da instalação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar um nó local. Então, vocês podem olhar aqui. Outro lugar que vocês podem olhar também, que a gente fez um nó local, foi no de teste. Então, quando a gente fez esses testes com o Truffle, a gente também instalou o nó local. Eu, inclusive, passo para vocês um outro tutorial, que este aqui a gente também faz todas as configurações. Então, eu vou deixar só esse aqui. Esse aqui vai servir para vocês fazerem a instalação do nó local. Hoje eu já tenho algumas coisas prontas, tá? Exatamente por o processo ser um pouco mais lento e demorado, eu já preparei algumas coisas. Então, por exemplo, o meu nó já está pronto. Então, para vocês aqui, o importante é pegar esta parte de ter o Java instalado e de fazer essa parte do nó local. Não vai usar Truffle hoje, tá? Essa parte do nó local que vocês precisam. Então, para quem quiser fazer o download agora do nó local,
O download, então, ele está aqui na página das releases. É só clicar no jar da página dos releases que você vai fazer o download do nó da última versão. Como eu falei para vocês, eu já tenho isto pronto aqui. Vou colocar meu nó, então, para rodar. Tanto faz se vocês quiserem colocar o nó para rodar no CMD ou no Git Bash, dá no mesmo. Eu vou abrir aqui uma janelinha para vocês darem uma olhada. Por exemplo, o meu nó, ele está aqui no RSK Node. Né? Eu tenho uma versão mais antiga e eu tenho essa versão atualizada. Eu até fiz download de novo há 2 dias atrás. Está super atualizada. Eu vou executar este nó a partir do Git Bash. Então, eu vou estar abrindo aqui o Git Bash para vocês. Olha lá, eu já tenho o Git Bash aqui. E é aqui que eu vou executar. Então, olha, para a execução aqui eu tenho, ó, tanto no Windows quanto no Git Bash. Eu vou usar esse segundo aqui que já está prontinho. Aliás, ele já está para o caminho do meu computador. Essa que é a verdade. Reparem, uma coisa importante aqui do meu nó, que eu queria que vocês prestassem atenção, é esta parte do CORS, tá? Eu estou habilitando o CORS para qualquer site, porque depois eu quero acessar o meu nó local, tanto do servidor web que eu vou criar no meu computador, quanto do Remix. Então, esta parte aqui é super importante que tenha para vocês, tá? E quando a gente define que é regtest, a gente está dizendo para o nó que a gente está executando ele localmente. Eu poderia, por exemplo, colocar testnet, eu me conectaria a testnet, e aí teria que baixar o blockchain todo da testnet. Para agora, vamos fazer um nó local. Quando você executa o comando, se nada aconteceu aqui, quer dizer que está tudo lindo, maravilhoso. Por quê? O nó, ele guarda as informações no log. Então, aqui nesse log, a gente vê que as informações vão estar aqui dentro. Tudo que estiver acontecendo de log vem para cá. Né? Então, eu estou com o nó local executando e o log está aqui. Está tudo bonitinho em relação ao meu nó. Deixa eu tirar essas janelinhas daqui. Vocês já têm o nó local? Vocês conseguiram baixar agora? Como é que está para vocês? Vou colocar esses 3 comandos de execução para quem precisar, tá? Ele só fez umas bagunças aqui. Pronto, os 3 comandos estão aqui no nosso pad. Quem precisar, é só copiar um desses. Bom, com o nó agora conectado, a próxima etapa é conectar o Remix ao nó. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai usar o Remix? Então, aqui está o Remix. Tem uma coisa importante para vocês em relação ao Remix, que é, a gente não pode usar a conexão HTTPS do Remix, tem que ser só HTTP. Então, conexão. Repara, a gente não precisa desse monte de coisa que tá aqui, tá? Ai, ele abriu de novo. A gente só precisa até aqui. Eu vou conseguir fazer esse negócio chegar onde eu quero. Então, você só precisa desse pedacinho aqui. O resto ele vai colocar para você sozinho. Não se preocupe. Então, tá lá, Remix. E a gente vai fazer a conexão. Antes, escolham o Environment Solidity. Eu sempre falo isso para vocês. Então, Environment Solidity. Se você não tiver o autocompile selecionado, seleciona, que isso vai ajudar bastante a sua vida depois. E agora sim a gente faz a conexão. A gente, para fazer a conexão, vem no 4º botão, que é o Deploy and Run Transactions. E vocês vão escolher um environment que chama Web3. Então, é o Web3 Provider, tá?
Então, Web3. Então, é isso que a gente precisa. E quando a gente escolhe o Web3 Provider, a gente tem que dizer qual é o environment. Isso que eu vou pegar para vocês aqui de um outro canto para mostrar para vocês. Eu preciso trocar uns nomes de algumas coisas aqui. Mas vamos lá. Então, o Web3 Provider Endpoint é este aqui. Então, é o nó local e a porta que a RSK usa é a 4444. Por exemplo, quando a gente conecta com o GEF, que é o cliente de nó do Ethereum mais conhecido aí, mais popular, a porta padrão é a 8545. Então, para vocês terem uma ideia aí das duas. Então, eu estou copiando aqui o meu endpoint, voltei no Remix, então, Environment, escolho o Web3 Provider, coloco aqui embaixo, que é, então, a porta 4444, e vou clicar no OK. Repara que automaticamente aqui já vai para o Custom 33, então o ID da rede local na RSK é o ID 33. Outra coisa interessante para vocês repararem também são as contas. Repare que esta primeira conta já teve algum gasto aí de... Não são Ethers, tá? São RBTCs locais aí de mentira, mas para o Remix, lembra que o Remix é uma ferramenta Ethereum, né? Então ele acha que são Ethers. E a gente tem uma boa quantidade em cada conta, que é o que o nó local da RSK automaticamente ele já providencia esses valores nessas contas para a gente poder fazer testes. É super legal. Então, tá aqui, eu estou usando a conta inicial mesmo. O que eu vou fazer agora, eu vou fazer até um pouquinho mais rápido, porque eu já fiz em vários webinars, que é criar o Smart Contract. Então, o nosso Smart Contract, ele vai ser, por enquanto, de sempre, tá? O register.sol. Eu estou devendo para vocês fazer uns projetos mais complexos, mas tem que ser num dia que o restante seja mais simples, porque senão fica muita coisa. Então, eu venho aqui no meu segundo botão, clico no mais e vou criar o register.sol. No caso, eu já tenho criado. Então, tá aqui meu register.sol. Vou copiar o código dele para vocês. Tá lá o register.sol. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida, porque eu saí das telas de vocês faz um tempão. Aí, tudo bem. Se alguém tiver dúvida, gente, é só me avisar, chama aqui no chat que eu tô de olho e aí eu ajudo vocês, tá bom? Então, continuando. Tô lá no Remix, já tenho o meu Smart Contract, vocês também têm o de vocês. Próxima etapa, como a gente já clicou no Autocompile, a gente vê que já tem esse botão verdinho aqui, então a compilação já aconteceu. O que eu quero agora é publicar o meu Smart Contract na rede. Volto no meu quarto botão, Deploy and Run Transactions. Automaticamente o register já está selecionado aqui no contrato. Se eu tivesse vários contratos neste arquivo, eu teria que escolher qual contrato que eu quero. E eu vou clicar no botão Deploy. Repara que por ser nó local, as autorizações já estão acontecendo automaticamente. Então, eu não tenho... Aliás, olha, eu não tenho MetaMask, eu não tenho NIFT, eu não tenho nenhuma Web Wallet conectada. Eu estou conectada exclusivamente com nó local. Então, não tem Web3 Injected aqui, é só nó local. Aqui embaixo, do lado direito, a gente pode ver que a transação aconteceu. Qual é o hash da transação, qual é a minha carteira, ó, começa com CD2, tá certinho, e eu tenho o endereço do meu Smart Contract. Eu prefiro olhar o endereço do meu Smart Contract por aqui. Eu posso olhar nessa área, só um minuto. Então, eu posso olhar nessa área Deploy and Run, Deploy Contracts, aqui embaixo, do lado esquerdo, e eu tenho o register aqui. Inclusive, eu posso interagir com o meu Smart Contract por aqui. Podemos até fazer isso, vai só para a gente brincar. Mas o que eu quero que vocês façam agora é copiar
o valor desse register para o clipboard. Então, copiei. No meu caso, eu vou colocar no nosso pad. Então, register address sol. Tá aqui, esse é o do meu. O de vocês vai ser diferente do meu, se vocês quiserem colocar o de vocês aqui embaixo também. Aí eu posso acompanhar com vocês. Para que eu tô colocando isso aqui? Porque na hora que eu criar o meu front-end, eu preciso atualizar este endereço no front-end. É isso que vai fazer a diferença. Então, a gente já tem um Smart Contract publicado. Ele está publicado no nó local, que a gente não está vendo o nó mais, né? Então, misteriosamente, ele está no nó local. Só para fazer um teste aqui, ó. Get info. Não tenho nada, porque eu não defini nada aqui no meu Smart Contract. Set info. Eu vou colocar a sol dentro do meu Smart Contract. Então, cliquei no Set info. O pending da transação é muito rápido, ó, a transação para o Set info. Volto aqui no Get info, tá bem pequenininho, mas dá para a gente ver que, melhorar um pouquinho a vida, que o sol já está aqui. Então, isso está no Smart Contract. Com tudo isso feito e testado, a próxima etapa é criar o front-end. Então, vamos lá. Para criar o front-end, eu vou criar um diretório novo. Uma pastinha nova aí no meu computador. Por exemplo, eu vou criar uma pastinha chamada RSK3DAP. Lá no meu RSK. Eu estou preparando aqui uns comandos para mandar para vocês. Só um minuto. Então, isso aqui que eu vou fazer. Criar e ir para essa pastinha. Como eu acho que eu já tenho esse nome criado, não tenho, que legal. Então, vai facilitar bastante a minha vida. Bom, eu vou fazer isso a partir do DOS mesmo. Então, aqui, ó. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa comigo, deixa eu ver o que é. Deixa eu ver, o Tarcísio está perguntando. Na rede real da RSK tem custo para fazer o deploy do Smart Contract? E sua execução tem custo de gas? E quem paga o gas é quem executa o Smart Contract. Então, vamos lá. Primeiro, sim, na rede da RSK tem custo para fazer o deploy do Smart Contract. Como é que eu descubro esse custo? Por exemplo, aqui no Remix, se eu vier no terceiro botão, eu tenho aqui na parte de baixo, no Compilation Details, todos os detalhes disso. Eu tenho o bytecode, eu tenho uma parte aqui embaixo que são Gas Estimates. Então, aqui, por exemplo, ele me diz que a criação, o custo total em gas do Smart Contract é esse, tá? 156.802 unidades de gas. Aí, lembrando, o que é esse gas, né? Então, isso aqui, quando a gente compara com o mundo real, eu sempre faço a comparação com quantos litros ou quanto a gente gasta em gasolina para ir daqui até Santos. Então, aqui seria a quantidade de litros. Este é a quantidade de gas. Eu preciso de 156.802 unidades de gas. Aí, qual é o preço da unidade de gas? Aí vai depender do blockchain que a gente está funcionando. Então, existe, por exemplo, a gente consegue ver, no blockchain local, no nó local, o custo é 0, tá? Mas a gente pode ver, já eu mostro a Gas Station também, mas eu quero mostrar antes para vocês o Explorer Testnet. Aqui, por exemplo, na Testnet, no Explorer da Testnet, eu consigo ver algumas informações, algumas coisas na parte de estatísticas. Cheguei onde eu queria. Então, na parte de estatística, eu tenho... aqui. Eu tenho o gas price atual. Então, atualmente, o gas price é 65 milhões de ways, que isso são 65 gigaway. Então,
o custo do nosso Smart Contract é aquele valor que eu mostrei para vocês, multiplicado por isso. Esse vai ser o custo total em Gigaway. Repara que aqui embaixo também, a gente tem um outro número, que é o mínimo gas price. Então, qual que é a diferença? O gas price é o que o pessoal está mandando atualmente para fazer com que o seu Smart Contract seja publicado na rede. O mínimo gas price, ele é definido pelos mineradores da rede da RSK. E esses mineradores, eles estão dizendo que se você mandar um gas price abaixo deste valor, eles vão te ignorar completamente. A sua transação vai ficar parada na rede. É isso que vai acontecer. Então, é interessante vocês conhecerem bem esses conceitos aqui. Deixa eu colocar essa página lá para vocês. Então, esses que eu mostrei para vocês são da testnet, tá? Mas é só tirar o testnet daqui que você vai ver as mesmas coisas no mundo real. Por exemplo, este é o mundo real. Repara que no mundo real está até um pouquinho mais barato do que da testnet. Vamos deixar os dois lá para vocês. E repara, eu falei para vocês que eu abri uma outra coisa interessante, que é o Gas Station. O Gas Station é uma outra ferramenta que a gente tem e que a gente compara o custo da transação na RSK com a transação na rede Ethereum. E eu não sei se vocês estão acompanhando, até dois fatores fizeram com que uma transação na rede Ethereum ficasse bem cara nesses últimos tempos. Fator número 1, o próprio preço do Ether, que agora está mais de $400. E fator número 2, a grande demanda da rede Ethereum no momento, então tem muita transação para acontecer. E, assim, se tem muita transação e as pessoas querem que suas transações sejam processadas mais rapidamente, elas vão aumentando o preço do gas price. E dessa forma, o custo vai ficando cada vez mais caro. Hoje em dia, até o que aumentou bastante o número de transações na rede do Ethereum são as operações de Decentralized Finance, das finanças descentralizadas. Isso é o que está, assim, é o must, é o que está, no momento, quase que congestionando a rede, a gente pode dizer. Por exemplo, em 2017, outubro, novembro de 2017, o que congestionou a rede foram os CryptoKitties, aqueles gatinhos que a gente podia comprar e brincar com eles. Então, cada época é uma coisa. E já houve épocas da rede da RSK que o custo estava mais caro do que da rede Ethereum. Mas, no momento, a diferença é brutal, ao contrário. E a gente atualiza isso diariamente, tá? Esse não é o preço, não é esse é o de hoje, mas esse ainda muda no dia de hoje. Mas a gente pode ver, por exemplo, que ontem chegou a custar 100 centavos de dólar, é igual a $1, para você fazer uma transação simples na rede Ethereum, que é uma transação de transferência de token, que é um transfer que é o mínimo, né? Que é os 21 mil que são usados aqui embaixo, ó, 21 mil unidades de gas. E a gente pode ver também, aqui eu só aumentei um pouquinho, então a gente vê aqui embaixo os 21 mil unidades de gas, tá? E a gente pode ver, por exemplo, que na rede da RSK hoje, o custo para fazer essa mesma transação que no Ethereum, por exemplo, está custando 82 centavos de dólar, na RSK está custando 1,5 centavo de dólar. Então, atualmente, fazer as transações na rede da RSK está mais de 5.000% mais barato do que na rede Ethereum. E eu tô até nem tinha visto aqui, não esqueci, ó, os preços. O preço do Ether hoje e o preço do Bitcoin hoje. Então, apesar do Bitcoin custar mais caro, e um RBTC que valer a $1, o preço na rede da RSK é bem mais barato, porque o gas price na rede da RSK está bem mais barato, tá? Então, eu já respondi a primeira pergunta, já respondi a segunda, a execução tem um custo de gas. Quem paga o gas é quem publica o Smart Contract, primeiro a gente está publicando, e depois quem executa. Então, quem executa, no caso aqui, quando a gente estava aqui no Remix, a gente estava nesta parte das transações, onde eu fiz o GetInfo, não tem custo, porque a gente só está olhando um valor que existe no Smart Contract já publicado, isso é consultado no nó local, isso não tem custo.
Mas o setinfo, que eu estou mandando uma transação para a rede, alterando o estado do smart contract, esse sim tem custo, e sempre quem paga o custo é a pessoa que está enviando a transação, ou seja, que está chamando a função, no caso, a função setinfo. Existe um estudo, tanto na rede Ethereum quanto na rede RSK, existe o conceito da Network Gas Station, que são entidades, são intermediários que podem pagar o custo da execução do seu smart contract. Mas até a forma da gente criar o smart contract tem que ser diferente, tem que estar preparada para a utilização disso. Não é o caso agora, esse é um assunto que eu posso conversar com vocês no futuro, tá? Então, voltando para cá, a gente já teve uma aula de gas, e eu vou continuar com vocês, então, o processo de criar o nosso front-end. Eu estava aqui com vocês, eu quero ir para o meu diretório padrão primeiro, que é o RSK. Então, este é o diretório onde eu vou criar as coisas. E aí eu vou criar do jeitinho que eu pedi para vocês criarem aí. Então, aqui eu vou criar o diretório. Agora, eu vou para o meu diretório. Pronto, lá estou eu. Próxima coisa que a gente vai ter que fazer agora são instalações. Aliás, eu devia ter feito as instalações enquanto eu explicava as coisas. A gente teria ganho tempo. Mas vamos lá. Então, vamos fazer as instalações. Ih, eu não coloquei nada para vocês. Então, nossa etapa agora... Ah, eu coloquei mais para cima. Eu vou tirar isso daqui, tá? Eu vou deixar tudo na parte de baixo. Então, é isso. Então, este aqui é o meu, né? No meu caso. A gente primeiro vai inicializar um projeto do NPM. Esse até que é rapidinho. E agora a gente vai fazer estas instalações. A biblioteca da RSK, o Express, que ele é um servidor web para a gente fazer no nosso teste, e o Webpack, que ele é um organizador e um empacotador de bibliotecas e de arquivos para facilitar a nossa utilização depois. Então, eu vou começar com a RSK3. Me digam se vocês estão acompanhando, se vocês estão fazendo isso junto. Enquanto a instalação está acontecendo, eu vou pegar uma bala porque minha garganta ainda está irritada. Então, só um minuto. Pronto. Essa é uma das instalações um pouquinho mais demoradas, tá? Ah, legal. Vocês estão observando sem problema. Vocês sabem que depois vocês vão... Esse vídeo vai ser publicado, né? Normalmente a gente acaba publicando uma semana depois. Então, por exemplo, essa semana, na terça-feira, nós publicamos o da semana passada, que foi a R-Wallet. E até para quem não sabe, a R-Wallet utiliza essa biblioteca, a RSK3, que é a mesma que a gente está usando agora. Obrigado, Álvaro, aí pelo elogio também. Existe alguma limitação para o compilador no Remix? Olha, Felipe, eu não fiz testes com outras versões, tá? Eu estou fazendo com a versão 5. Eu ainda não fiz testes com a 6 e com a 7 para ver se está tudo funcionando igual, tá? Então, por enquanto, eu não consigo te responder isso. A gente pode até depois de pronto fazer algum teste a mais. Ou se você quiser testar e me contar, também aceito. Bom, instalei então primeiro. A segunda dependência é rapidinho. Que é o Express, pronto. E a terceira, a gente pode instalar de uma vez, se a gente trocar para este comando aqui. Aí eu instalo as duas juntas de uma vez só. E esse D que tem aqui é que eu estou instalando como dependência para desenvolvedor, tá? Então, é só para a gente criar o nosso pacote final.
Legal, tudo sendo instalado aí. Até que não é tão demorado assim. Enquanto isso, eu vou colocar aqui o link do nosso grupo do Meetup, que eu comentei com vocês. Vou colocar o link do Hackathon. E eu acho que já deve estar terminando. Aí, terminou. Muito bom. Então, eu tenho todas as dependências que eu preciso já estão instaladas. Próxima etapa, criar o nosso projeto em si. Então, eu vou abrir meu projeto no Visual Studio Code. Deixa eu descobrir em que janela que ele está abrindo. Aqui está ele. Ele não tem nada ainda, né? Então, a gente vai criar algumas coisas aqui agora. Que eu já tenho prontas aqui do outro lado, na outra janela, que eu vou fazer com vocês. Primeira coisa que eu vou criar é um diretório src. E dentro deste diretório, eu vou criar um index.js. Opa, não era isso que eu queria? Então, vamos lá, para vocês me acompanharem. O que eu fiz que eu perdi minha janela? Achei. Então, src/index.js. Para vocês saberem que a gente está no Visual Code. E nesse index.js é que eu vou fazer a chamada da biblioteca RSK3 e farei daí, esse é o arquivo que depois ele vai ser compactado junto com a biblioteca para utilizar no nosso front-end. Então, deixa eu pegar uma cópia dele que eu tenho aqui. E tá lá para vocês o index.js. Deixa eu copiar no meu projeto. E aqui eu posso explicar as coisas para vocês. Então, o que eu tenho aqui? Eu estou importando a biblioteca. Depois que eu estou importando a biblioteca, eu estou criando uma instância aqui localmente, onde eu uso a biblioteca para conectar no provider, que é o meu nó. Repara que o nosso localhost é igual ao 127.0.0.1, né, que a gente usou lá no Remix, na porta 4444, que é a mesma porta. Aqui começa o código para interagir com o meu Smart Contract. Então, primeira coisa que eu farei, já eu falo dessa parte aqui de cima, tá? É pegar as contas. Então, aqui que eu vou pegar, lembra daquelas 10 contas que a gente viu no Remix? Aqui ele pega as 10 contas e define a primeira conta, que é a conta 0 do array, como a nossa conta default. Importante aqui, ó, é que a gente tem, eu tenho até outras cópias dele. Lembra que eu pedi para vocês copiarem o endereço do Smart Contract? A gente precisa usar ele aqui, eu preciso atualizar ele aqui. E como eu copiei no nosso pad, eu preciso voltar e encontrá-lo. Register.sol, aqui. Então, eu preciso atualizar este endereço no meu Smart Contract. Então, quando eu faço uma conexão ao Smart Contract, seja em Ethereum, seja em RSK, eu preciso sempre saber duas coisas para eu poder me comunicar com o Smart Contract. Número 1, o endereço dele. Número 2, a ABI do Smart Contract. ABI quer dizer Application Binary Interface. A ABI, ela define as funções e as variáveis públicas do nosso Smart Contract e tudo que a gente precisa para se comunicar com ele. Aqui eu já coloquei a ABI prontinha para vocês, mas se vocês fizerem isso com o Smart Contract de vocês, vocês precisam saber como pegar a ABI. Por exemplo, aqui no Remix, se eu vier naquele botãozinho que eu mostrei para vocês antes, no terceiro, né, no Solid Compile, no Compilation Details, nem precisa, agora ela já fica aqui fora. Aqui eu tenho a ABI. Eu copiei a ABI, por exemplo, e eu posso utilizar ela em qualquer lugar. Normalmente a gente deixa ela
tira as quebras de linha, tá? Mas eu vou colocar aqui e vou tirar, só para vocês verem. Então, isso tudo é a ABI do Smart Contract. Vou colocar ela aqui de novo, só para vocês darem uma olhada. Ó, então, a entrada, o que acontece? Ela tem, então, a setinfo e a getinfo. Ela só tem isso de coisas públicas. Então, eu preciso dessas duas informações para eu me comunicar com o meu Smart Contract. ABI e endereço do contrato. Repara que aqui eu estou fazendo uma instância do meu Smart Contract, onde eu estou conectando nesse RSK3, que já é a conexão com o nosso nó local, utilizando esta ABI e este endereço de contrato. Então, aqui eu já tenho a conexão com o meu Smart Contract, aqui eu já tenho as contas. Próxima coisa que eu faço aqui é chamar a função setinfo do Smart Contract. E como eu tenho que pegar essas informações do meu front-end, aqui eu estou pegando as informações do front-end e chamando o método setinfo do Smart Contract com a informação que eu peguei do meu front-end. A mesma coisa com getinfo. Getinfo eu não tenho que pegar nenhum parâmetro no front-end, mas sim eu tenho que atualizar um elemento no front-end, é isso que eu faço aqui. E esses dois eu já mostrei para vocês antes, quando a gente aprendeu a criar um front-end utilizando o Web3 Injected. Essa parte é quase a mesma. A gente já fez isso em alguns meses atrás. E eu coloquei uma função a mais aqui, que é para pegar o número do último bloco, que a gente costuma chamar de altura do bloco. Então, essa aqui ela não depende do meu Smart Contract. Eu vou direto lá no RSK3, eu vou chamar a função getBlockNumber e vou pegar qual é o último bloco e também mostrar na tela. Aqui nesse main, é isso que é chamado depois pelo front-end, eu estou fazendo as associações dos botões com as funções que eu quero que sejam executadas na hora que eu clicar em algum dos botões. Salvei esse menino. Próxima etapa, a gente vai criar o index.html, que é o arquivo principal aí do nosso front-end. Então, o index.html. Aqui na raiz, tá? Não é no source. Poderia ser, mas eu quero na raiz para facilitar a vida. E eu preciso passar para vocês o conteúdo do index.html. Então, esse é o index.html. Aproveitando, gente, vocês sabem que esse pad que eu uso para vocês, ele é temporário, tá? Então, depois eu recomendo vocês a copiarem esse conteúdo. Tudo bem que eu vou fazer o tutorial, mas às vezes acontece de eu não fazer, ou demorar. Esse eu acho que não vai demorar, não. Mas é interessante vocês copiarem esse conteúdo para não perder. Com certeza, os primeiros pads que eu fiz, de março a abril, já não devem existir mais, não, tá? Então, eu já passei ele aqui para vocês. Eu já tenho ele também aqui para mim. E deixa eu contar para vocês o que ele tem. Esse aqui, ele é igualzinho o que eu já fiz antes. Então, se vocês olharem, por exemplo, aqui, criar gef, não. Eu vou voltar lá no solente.dev. Se vocês olharem este aqui, ó, como criar seu primeiro front-end para Smart Contracts, eu estou usando os mesmos que estão aqui, tá? Ou pelo menos é parecido, ele vai mudar duas linhas, que é esse front-end aqui. Depois eu vou colocar também no GitHub o código-fonte completo dessa aplicação. Por enquanto não tem nada, só quem está aqui realmente é que vai participar. Então, voltando aqui para mostrar para vocês o que acontece, eu vou usar o jQuery e eu quero usar o Bootstrap para deixar o meu front-end mais bonitinho, mas eu estou pegando essas coisas já online. O front-end em si, ele tem um lugar para a gente clicar para pegar o último bloco e responder qual é o último bloco. Um outro bloquinho para eu pegar a informação,
onde eu tenho um botão e o retorno da informação aqui nessa label. E um terceiro bloquinho, que é um formulário para eu setar a informação, para eu salvar a informação que eu quero lá dentro, que eu vou olhar a informação parâmetro que eu tenho que utilizar, é esse new info aqui, tá? É esse que está aqui dentro. E a gente tem o botão aqui embaixo que chama o set info. E o mais importante, aqui embaixo de tudo, eu estou fazendo a leitura de um script, que é esse main.js. Repara que esse main.js, ele não existe ainda, nesse diretório dist aí. Eles serão criados com Webpack, que é isso que a gente vai fazer agora. A próxima etapa é criar este arquivo com Webpack. Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Como é que a gente vai usar o Webpack? Então, a utilização do Webpack é bem fácil. É só no diretório do nosso projeto aqui, eu vou simplesmente rodar o npx Webpack. É super simples. Deixa eu aumentar isso aqui para ficar mais bonito para vocês. Agora sim. Então, ele está demorando um pouquinho aqui. Ele fez. Eu deveria ter criado um arquivo antes, tá? Eu confesso para vocês. Eu não criei, mas eu sei que ele fez direitinho ainda. Então, apareceu o dist aqui com o main.js, que é o que eu queria para vocês. Eu não criei, mas eu gostaria de ensinar vocês a criar um arquivo de configurações aí do Webpack, que a gente pode usar também, tá? Vale a pena ter esse arquivo. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês que ele está em outro lugar. Então, ele está neste. Que se vocês, por exemplo, quiserem gravar essas coisas em lugares diferentes, então, primeiro vocês podem criar o arquivo. E este arquivo eu estou com os valores padrões, mas é interessante vocês saberem que ele existe, que vocês podem alterar. Eu já fiz algumas cópias alterando. Então, aqui na raiz. E este é o conteúdo dele. E depois, então, executar, que é o npx Webpack. Só para vocês entenderem melhor esse arquivo, então, do Webpack. O que eu tenho? Ele usa o path só para juntar o caminho do meu projeto com o diretório dist. Ele vai procurar o arquivo de entrada no source index.js, que foi onde a gente colocou, e a saída, que é o distribution file que a gente fala, né, que é o arquivo que a gente vai utilizar, é o main.js no diretório dist. Então, se vocês quiserem trocar alguma coisa, vocês trocariam neste arquivo de configuração. No meu caso, eu não vou trocar nada, mas eu gostaria de ensinar isso para vocês, porque vocês podem precisar no futuro. Então, muito bem, esse pedacinho já está pronto. Próxima etapa. A gente instalou o Express, mas a gente tem que criar um servidor para executar o Express. Então, eu vou criar aqui mesmo o server.js. E o que tem no server.js, eu faço a chamada do Express. Aqui eu estou chamando o Express, estou dizendo em que porta que eu quero que ele execute e lindo, maravilhoso. É isso que vai acontecer. Então, aqui estou, eu estou com um monte de cópia aberta aqui, eu preciso tirar algumas coisas do caminho. Pronto, pelo menos um. Tirar mais um do caminho também. Aqui está o meu server.js.
Tudo bonitinho, o server já está lá. Agora, a próxima etapa é a execução do server.js. Eu volto aqui, então, para o meu diretório, onde está o projeto, no command, porque é aqui que eu vou executar o server.js. Quero pegar só mais uma informação aqui num outro canto para ter certeza que está em ordem. Aí, vamos. Ótimo, tá tudo em ordem sim. Então, a próxima coisa que a gente tem que fazer é executar. Então, executar o server, que é o node server.js. Node server.js. Repara que ele já diz, então, agora que ele está rodando no localhost na porta 3330. Então, eu tinha ele aberto aqui. Eu ainda tenho. E eu vou deixar a parte de inspecionar, eu recomendo vocês fazerem isso também, porque aqui no console é que a gente pode saber dos erros. Como esse cara já estava aberto antes, até ele tem alguns erros que provavelmente não são de agora, são antigos. Tanto que, ó, não teve erro agora. Ele teve do ícone do favorito, porque eu não defini nenhum ícone ainda. Então, o que ele trouxe aqui? Endereço do contrato. Começa com 8D5. Vamos ver no remix? Volto aqui no quarto botãozinho. Aqui, ó. 8D5. Final D2B88. Final D2B88. Olha lá, estamos falando do mesmo cara. Esta é a conta que é a primeira conta de lá, né? Então, ela começa com CDA2. Olha lá no remix também, as contas CD2. CD2, é isso aí mesmo. E essas são algumas coisas que o meu log é que está mandando aqui pro console, tá? Quem lembra qual que foi a informação que eu gravei no Smart Contract pelo Remix? Isso, Álvaro, muito bom. Eu gravei a Sol. Será que ela tá lá? Sim. Deveria estar, né? Mas não apareceu. Então, pode ser que eu não tenha atualizado alguma coisa, porque aqui não deu nenhum erro, mas ele não mostrou a informação que eu queria. Vamos ver se o bloco tá certo? Então, os blocos, eu poderia fazer um comando no curl para conferir esse bloco, por exemplo, mas o que eu quero mostrar para vocês agora é que ele vai mudando. 331273, 331277, essa parte tá certa. Apareceu só o sim, mas tem alguma coisa que ele tá apagando em seguida. Bom, como o problema parece ser com refresh, tem uma grande chance de ser no index.html. Vamos ver aqui se tem alguma coisa diferente. Dá uma olhada aqui, ó, o botão. Nesse aqui, no latest block, eu estou usando o type button e nos outros não. Então, provavelmente é esse o problema que está fazendo com que a gente não consiga ver o que está na tela. Então, vamos salvar. Voltar para cá, então. Um refresh, vamos ver. Que legal, agora o GetInfo funcionou. A Sol tá lá no GetInfo. O latest block também funciona, legal. Já passaram muitos blocos agora. E vamos trocar a informação então para RSK. Repara aqui do lado, ó, que no GetInfo o Sol tinha voltado, o block 8 também, que é a altura do bloco. A nova informação é RSK. Então, se eu voltar aqui no Get, eu tenho a RSK aqui também. Então, agora sim, a gente sabe que o nosso front-end está funcionando direitinho, utilizando a biblioteca do rsk3.js. Próximos webinars. Teremos aí no próxima semana, então esse mês eu falei para vocês que a gente tem 3 webinars em seguida. Então, semana que vem, quarta-feira às 19, eu vou falar sobre os casos de uso da RSK. O que eu vou falar para vocês
Não é até com foco de desenvolvedor, é uma coisa mais genérica, porque todo mundo me pergunta, mas já tem coisa funcionando na RSK? Então, a página que eu vou mostrar para vocês é relacionada aos casos de uso que estão aqui. Inclusive, o Fran, meu fiel parceiro aqui, está sempre comigo nos webinars, me ajudando aí nos bastidores. Ele até já colocou o link, então, do próximo webinar para vocês. E aqui está a página que eu estava procurando para mostrar. Então, aqui que a gente tem alguns casos de uso que eu vou mostrar para vocês. Então, tanto de algumas instituições de caridade, de fundos de investimentos, de uma stablecoin, igual existem stablecoins no Ethereum, também existem stablecoins já na RSK, uma empresa de seguro que é brasileira, uma empresa de logística, de jogos, duas de jogos, tem umas coisas bem legais, Fidelidade, Energia, que é da Argentina, né, super legal. Então, eu vou mostrar essas coisas todas para vocês. É isso que a gente verá. Não vai ser técnico, é para um público geral mesmo, para todo mundo que quiser conhecer o que já existe na RSK e o futuro aí, os potenciais casos que vocês podem criar, que vocês podem se inspirar também, que serve também para qualquer blockchain, para onde vocês quiserem utilizar. E esses links todos já estão com vocês no início do chat, portal dos desenvolvedores, canal do YouTube, nosso Twitter em português está cada vez mais ativo aí, a gente tem bastante novidade que a gente está colocando lá, o grupo do Meetup Brasil eu já mostrei para vocês, a página dos webinars para vocês acompanharem os próximos e se inscreverem. Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode perguntar no nosso Gitter. Eu respondo as dúvidas. A maioria pergunta em inglês, mas se vocês perguntarem em português, eu vou responder também. Então, sou eu que respondo muita coisa por lá. E quem quiser acompanhar nossa newsletter, todos esses links já estão no início do PED. Dos meus contatos, o conteúdo em português, ele está diretamente no meu blog, não está no portal dos desenvolvedores. Também, alguns vídeos são publicados diretamente no meu canal, então vocês têm os dois acessos. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, conversar, fico à disposição de vocês. Vocês também me encontram no Twitter, Facebook, Instagram, em todos os cantos, basicamente, como Solange Gueiros. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.